Ora, muito boa tarde. Estamos aqui assim para mais um painel sobre as disrupções vividas nestes últimos meses e a inovação que estas alterações introduziram na economia e na sociedade portuguesa. Este painel em concreto vamos nos bater um pouco aquilo que foi a experiência, basicamente, da disrupção na área da administração pública e da saúde. Para tal eu vou contar com o meu convidado, o João Ricardo Moreira. Ele é administrador da NOS e, enfim, estamos só os dois sozinhos. Aquilo que eu lhe ia perguntar era como é que a NOS assistiu, quais foram as principais alterações que neste período nós fomos confrontados, quais aquelas que destaca, e qual foi, sobretudo, o papel do ecossistema de startups no território nacional para dar resposta a algumas destas novas necessidades, destes novos desafios que se colocaram às organizações, e não só, mas sobretudo às organizações, para dar resposta cabal, enfim, e conseguir chegar a bom porto, como chegámos a maior parte das organizações. Olá, Timóteo. Olha, em primeiro lugar, obrigado pelo convite de estarmos aqui. Estes tempos pareceram uma década e, portanto, nós agora olharmos para os momentos em que tivemos todos de nos adaptar de forma relativamente rápida a uma circunstância nova para todos, é de facto um exercício que tem alguma piada. A NOS, em primeiro lugar, preocupou-se em perceber que era um elemento absolutamente fundamental do funcionamento e da continuidade do funcionamento da sociedade, da economia. E, portanto, há um primeiro momento em que nós ganhamos consciência de que a resiliência da rede, a continuidade das operações é absolutamente crítica. E, portanto, esse foi o primeiro pensamento que tivemos, com uma mobilização notável de equipas, de garantia de redundâncias e de uma preocupação enorme para uma sobrecarga que as redes depois acabaram por efetivamente ter, mas que permitiram que não fosse notícia que por causa das redes de comunicações tivesse havido algum tipo de disrupção adicional. Portanto, essa é a primeira nota e diria que é justo dizer que um ano e meio depois é um sucesso extraordinário que vimos no país, que de facto um conjunto de operações passaram a ser suportadas em redes, as escolas, as videoconsultas, os acessos a serviços públicos, a interação entre pessoas no contacto particular, enfim, as reuniões das empresas e as redes de streaming. E, portanto, começamos a cursar vídeo, a fazer reuniões com múltiplas pessoas em diferentes localizações e de facto, foi possível que as redes suportassem isso da melhor forma. Portanto, essa é a primeira nota. Agora, as notas seguintes, e nomeadamente junto dos nossos clientes empresariais, junto da administração pública, aquilo que sentimos foi que, num curtíssimo espaço de tempo, com um enorme sentido de urgência, era preciso reinventar coisas que já eram conhecidas, ou que já eram, enfim, estavam na agenda, mas não com aquele sentido de prioridade que de repente um enquadramento destes dá. E olhando para cada um dos setores, provavelmente veremos prioridades ou respostas que foram diferentes, mas com um padrão. A ideia de que os espaços físicos de contacto com clientes não mais podiam albergar o mesmo tipo de serviço e, portanto, a necessidade de que fosse permitido um acesso remoto. Há exemplos no país de mesmo serviços como cartórios notariais, registros prediais, enfim, um conjunto de serviços que nós temos como menos digitalizados e com menos adoção de interação à distância ou remota com os utilizadores, vimos adotar soluções essas que muitas vezes não muito sofisticadas, de permitir a visualização de documentos à distância, mas depois com a utilização de alguns workflows digitais para que a informação os fluxos de informação mantivessem a segurança normal desses processos, mas com uma fluidez e uma facilidade para os utentes que eles nunca tinham visto. Na saúde, de repente, a necessidade de ter, enfim, para lá dos aspectos específicos da Covid, com
toda a logística associada, por exemplo, às cadeias das análises laboratoriais. Foram criados do nada novos centros para poder fazer a testagem. Era necessário criar fluxos de comunicação com os utentes e permitir que com o SMS, com o e-mail, com informação totalmente digitalizada, a informação circulasse do centro de testagem para os laboratórios, para os utentes. E, portanto, vimos isso acontecer, mas para lá da Covid, vimos as teleconsultas a passarem a ser uma realidade. Algo que, na verdade, está no papel há muitíssimos anos, mas por razões várias, umas delas mais de pruridos da regulação, outros cuidados fundados com a privacidade, mas a verdade é que muitas dessas coisas foram sendo proteladas e de repente vimos os grandes grupos hospitalares, as grandes organizações da saúde, públicas e privadas, a precisar de recorrer às valências da comunicação digital e remota para, de facto, poder assegurar a continuidade desses serviços. E, enfim, eu estaria aqui a dar muitos mais exemplos, mas, de facto, numa primeira fase, com sentido de urgência, tentou-se garantir a continuidade recorrendo às tecnologias que estavam mais à mão, se lhe posso chamar assim. Há um segundo momento em que, de facto, se percebe que não só era preciso dar consistência a essas respostas, mas também que muitas dessas coisas iam ficar, que se começa a olhar para soluções que precisavam de ser como que implementadas muito rapidamente. E aqui entram as startups. Eu acho que há alguns excelentes exemplos de startups que conseguem dar respostas com um nível de agilidade totalmente incomum, conseguem fazer implementações de projetos com alguma complexidade, literalmente em overnight, portanto, com um pouquíssimo tempo de preparação e da mesma implementação, e que naturalmente não se fez a partir do zero. Essas soluções já existiam, essas soluções tinham vindo a ganhar tração e caminho, mas a verdade é que surpreenderam o mundo corporate. Surpreenderam o mundo corporate de perceber que afinal já havia soluções com um nível de qualidade extraordinário, por um lado, e por outro lado, que havia essa capacidade, essa agilidade e a capacidade de implementação que deu resposta efetiva aos problemas que se sentiam. Portanto, eu penso que, apesar de tudo, esta experiência laboratorial global, que foi perceber como é que uma sociedade, uma economia com bastante complexidade, reage a uma pressão extraordinária de uma alteração radical do contexto, eu acho que resultou muito bem para as startups que encontraram, enfim, um acelerar do seu caminho nesta oportunidade e que conseguiram efetivamente convencer vou-lhe chamar o mundo corporate, o mundo das maiores empresas, das organizações maiores, de que efetivamente há respostas que são possíveis no curto prazo. A ideia de que o digital é algo do futuro, enfim, hoje só é ridículo. Base, não é? Hoje só é ridículo, não dá para... Já ninguém diz isso sem se rir. É evidente que o digital faz parte dos nossos dias e se alguma coisa estes últimos 18 meses marcaram isso, acho eu, para sempre. Esse é um bom tópico, porque a minha segunda questão, ou o segundo tópico para a nossa conversa tem a ver precisamente com isso, que é, nós assistimos às organizações a regressarem a uma nova normalidade e assistimos também, nos estudos que temos vindo a fazer, que aquelas que tiveram processos de transformação digital durante estes 18 meses, que os aceleraram, são aquelas que neste momento já estão na nova normalidade, enquanto aquelas que resistiram à transformação digital são aquelas que lutam para sobreviver ainda e, portanto, com sérios problemas, enquanto há um grosso número que aquilo que está a tentar é construir uma resiliência que já não é só de negócio, que é uma resiliência digital, que lhes vai permitir enfrentar novos choques, porque essa foi uma tomada de consciência, este não vai ser isolado. Poderão existir choques no futuro, vamos ter que estar preparados e, mais do que estar preparados para dar resposta, vamos ter que capitalizar as novas oportunidades. A questão que eu colocava era precisamente isso, o que é que fica desta resposta à pandemia e qual o papel que estas startups, muitas delas que atingiram uma notoriedade se calhar não pensada há 18 meses atrás, vão continuar a suportar esta nova realidade ou esta nova normalidade. Eu acho que essencialmente aquilo que fica
é que os cidadãos se habituaram a poder ter acesso mais conveniente aos diferentes serviços e, portanto, a partir do momento em que os cidadãos se habituaram a isso, os cidadãos são os consumidores das diferentes marcas, eles vão impor essa pressão. Há uma coisa que se chamam as expectativas líquidas, que é um conceito de que um consumidor habituado a uma experiência numa indústria vai transpor para todas as indústrias essa mesma expectativa. O que é um enorme desafio para as empresas, para as marcas, porque efetivamente já não nos basta olhar para o lado, dentro do perímetro de um mercado ou de um setor, o que é que os concorrentes fazem nesta geografia ou noutra. Tem de estar constantemente atentos àquilo que qualquer marca apresenta como experiência digital noutros setores. E os consumidores, porque descobriram que existem experiências boas, nem que seja na compra de vestuário, de repente estão à espera que os serviços de saúde tenham algum tipo de similitude. E, portanto, eu acho que isso fica. E eu acho que, numa primeira instância, as empresas tiveram de reagir de forma, em emergência. Tiveram tempo para depois consolidar muitas destas respostas e, como dizias, têm agora a expectativa de exatamente consolidá-las, portanto, de garantir que isto é estrutural e não apenas uma resposta pontual. Aquilo que fica, começando pelo mercado, é exatamente essa pressão que os consumidores vão fazer. Para que é preciso deslocar-me a um sítio para tratar de uma coisa quando eu durante algum tempo o fiz de forma remota? Porque é que eu tenho de fazer isto em papel quando posso ter um formulário na web em que eu possa fazer? Porque é que eu tenho de usar dinheiro em cash para poder pagar transações quando há hoje, de forma mais ou menos massificada, formas contactless ou remota de eu poder fazer isso? Porque é que eu tenho de, para consultas de rotina, deslocar-me ao hospital quando posso? Existe hoje uma oferta bastante disponível de videoconsultas, portanto posso escolher exatamente o momento, o especialista, a unidade hospitalar onde eu faço. Portanto, estas expectativas vão ser transpostas para tudo. Vão-se generalizar na prática, não é? E de alguma forma, as empresas sustentáveis que têm futuro são aquelas que têm o cliente no centro e que conseguem endereçar as suas necessidades e aspirações. E como tal, eu diria que isso fica. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu referiria é as empresas perceberam que algum investimento na experiência digital dos seus clientes não é uma coisa que possamos adiar. É uma coisa do presente, aliás, é típico da sobrevivência de uma empresa conseguir assegurar isso. Quem não tiver, muito provavelmente, poderá culpar outros, mas não terá um grande futuro. Dizia, o facto das empresas assumirem que isto é algo do presente, que o digital tem de estar presente nas operações e naquilo que é a experiência apresentada aos seus clientes, eu acho que fica. Depois, um terceiro aspecto é o da agilidade. Esta visão que eu acho que fomos sentindo de que estas coisas não se podem gerir a pensar no longo prazo, que muitas vezes os horizontes temporais em que se tomam decisões são muito curtos e ao sabor de conjunturas que não controlamos. Nós assistimos todos um vai e vem de restrições e da queda delas. A adaptação, a agilidade para conseguir perceber qual é o doseamento que se faz da antiga forma de fazer as coisas e da nova, é algo que exige essa agilidade e uma grande flexibilidade. E poderia continuar por aqui. Eu acho que, enfim, quem teve esta oportunidade de viver uma pandemia secular, naturalmente terá gravada na sua memória para todo sempre. Eu diria que as empresas também vão ter essa memória. A memória de como se transformou um trabalho no escritório em trabalho remoto, como é que se manteve trabalho híbrido para muitas funções críticas, como é que daqui para a frente se vai repensar os espaços de trabalho exatamente à luz das algumas vantagens que existem
no trabalho remoto e nesse trabalho híbrido, mas ao mesmo tempo com as preocupações de criar culturas coletivas de equipa, de espírito de equipa, com a presença nos escritórios, todas estas coisas vão estar marcadas por este período que, enfim, que esperamos nós esteja agora no fim. Eu diria que vai ficar marcada na memória das empresas e isto fica e perdurará por muitos anos. É a minha forte convicção. Do ponto de vista das startups, que era a segunda parte, digamos, da pergunta, acreditas que é possível que estas startups continuem a dar resposta àquilo que são os novos desafios agora desta nova normalidade e consolidar, digamos, a sua posição no interior do mundo corporate? Totalmente, e eu diria que de alguma forma está implícito no tema da agilidade e da flexibilidade. Okay. As empresas não perderão tempo se quiserem fazer tudo dentro de casa, se quiserem fazer tudo de A a Z, decorrente de um plano estratégico pensado, amadurecido e para implementar daqui a 3 a 5 anos. Se alguma coisa se ganhou consciência é de que exatamente há respostas hoje que depois precisam de evoluir para níveis de consistência e de robustez diferentes, mas as startups ganharam essa posição. As startups fazem hoje parte das respostas e das respostas mais ágeis que se tem para dar. Portanto, eu diria que, e já agora se quisermos pensar isto do lado das startups, eu acho que este período também permitiu, com enorme informalidade, que elas tivessem acesso a decisores de negócio. Essa rede é hoje mais forte para as startups do que era talvez há 2 anos atrás. Ganharam acesso aos decisores e estão já no mapa, se lhe posso chamar assim, num ecossistema relativamente complexo que as empresas maiores veem, e portanto eu diria que isso seguramente é um ativo que as startups é incontornável, não há volta, ou seja, não há volta atrás não há volta atrás com essa realidade. Eu diria que não, porque como dizias, as memórias são fortes, as memórias de que não só problemas sérios precisam de respostas rápidas, mas também de que já há soluções bem mais maduras do que se calhar se imaginava disponíveis hoje. E muitas vezes, para que exista um mercado, para que exista uma ligação, não basta que exista o ponto A e o B, é preciso que haja comunicação entre esses 2 pontos. E o ecossistema é hoje mais forte, do meu ponto de vista. Naturalmente, não posso generalizar a totalidade das startups, mas vi dezenas de startups a conseguir, durante este período, aquelas que não aproveitaram o período para fazer pivot da ideia, portanto, para desviar até da ideia original, aquelas que consolidaram a sua proposta inicial, eu vi-as a consolidar o ecossistema, a ganhar negócio e a ter hoje uma posição de pleno direito no ecossistema das maiores empresas. Certo. Estamos mais ou menos no fim, não resisto a uma questão abordada por ti de passagem, mas que tem a ver com isto. Uma das coisas que vai mudar certamente também tem a ver com a cultura corporativa, ou seja, estes processos de decisão que eram demasiado hierarquizados tornaram-se mais fletos durante a pandemia. É possível regressar outra vez a esquemas mais hierárquicos ou isso também do ponto de vista daquilo que é a gestão, e sendo um administrador da nós e de uma empresa grande, isso também se irá manter de que é necessário, digamos, democratizar o acesso a ferramentas de decisão para que em todos os níveis seja possível ter decisão e libertar, digamos, dos processos, digamos, o topo da hierarquia? Eu diria que também aí há alterações seguramente que vão ficar. O tema colocado na hierarquia, nas organizações hierarquizadas, eu não sei se será exatamente esse ponto ou se as grandes empresas pensam numa espécie de um equilíbrio entre a rapidez da resposta e a sua estabilidade e, no fundo, a sua resiliência. E, portanto, de alguma forma, muitas vezes as empresas grandes privilegiam mais a segurança e a consistência do que, provavelmente, a rapidez da resposta. O que me parece é que as empresas grandes viram que algumas das soluções que são implementáveis com agilidade e rapidez, de facto, são muito robustas. E, portanto, é possível encontrar um equilíbrio diferente daquele de fazer tudo dentro de casa, pensado do conceptual para o
o prático e o empírico, é possível o caminho inverso de prototipar soluções, aprender com elas e fazê-las evoluir. E, portanto, eu estou convencido que essa aprendizagem ficará. Depois há um outro aspecto que, na cultura das organizações maiores, que também é um ganho. As pessoas habituaram-se mesmo estando no escritório, a poder comunicar, a fazer reuniões virtuais com pessoas, independentemente de onde elas estejam. Isso permite acelerar muitos processos de decisão. Há pequenos hábitos, inclusivamente, que eu acho que para os portugueses foram outro ganho adicional. Nós ganhamos um nível de pontualidade como provavelmente não sonhávamos. Nós chegávamos provavelmente 5 minutos atrasados a uma reunião presencial e achávamos isso dentro dos limites de tolerância. 1 minuto hoje numa ferramenta remota e já é de mau tom. E estas pequenas notas da cultura interna das organizações maiores também depois se transpõem para a ligação ao ecossistema. O encontrar espaço de agenda para meia hora de uma conversa com uma startup que está a algures é hoje muito mais fácil do que era. Diz-se, bom, mas as ferramentas remotas já existiam. É verdade, mas a cultura não as tinha totalmente assimilado. E, portanto, eu estou convencido que também aí as culturas corporativas vão ficar mais fortes depois deste período. Estamos a chegar, enfim, ao fim. É um prazer, sempre um prazer falar contigo. Espero que tenha sido útil para a generalidade das pessoas. Voltamos a ver. Agradeço a tua disponibilidade para estar connosco. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado.